E qual é a nossa grande esperança na seleção brasileira? Quem é? Neymar. Até dói para nós, santistas, né? Mas o Neymar. E aí existe, então, que eles chamam de Neymar dependência, né? O que significa Neymar dependência? Que o Brasil depende do Neymar para ganhar a Copa, tudo bem? Vamos acreditar que seja isso, apesar que o time deu uma melhorada e tal. Como que está a cabeça do Neymar? Eu queria que você se colocasse na posição agora do jogador. Todo mundo sabe que ele é bom de bola, não é isso? Mas como que está a mente dele agora? Eu preciso fazer isso ou fazer aquilo. Eu talvez vou ter que dar o passe para consagrar. Chegar na final, quem tem que fazer o gol? Quem tem que fazer o gol, gente? Neymar. Não é isso? Não, vai fazer o Miranda, vai fazer o gol. Daí não tem graça, tem que ser o Neymar, né? Como que está a cabeça do Neymar? Será que ele está acreditando no quê? Que ele pode ganhar a Copa sozinho, não é isso? Talvez, pode passar isso na mente? Porém, o futebol é composto de quantos jogadores? E uma bola, né? Às vezes, para alguns, eu acho que a bola atrapalha determinados jogadores. Mas não vem ao caso. Mas são 11 jogadores. Se entrar só o Neymar em campo, ele ganha a Copa. Então, apesar de ele acreditar que é fundamental, é importante o mecanismo e talvez ele vai ganhar a Copa, isso não é verdade. Ele depende dos demais jogadores, dos 10 jogadores. Todo mundo concorda? Tudo bem. Então agora vamos fazer uma comparação, uma alusão. Para nós termos um testemunho cristão, fiel, um testemunho digno do Senhor, precisamos do quê? Interrogação assim, ó. Precisamos do quê? O que será necessário para termos um testemunho? É lógico que envolve várias coisas, mas principalmente estamos pensando em fé, crer o quê? Que eu consigo, não é isso? É isso? Não é isso? É crer então no quê? Que o Senhor pode transformar-me, que o Senhor pode me usar. O que nós queremos falar hoje é que existe um grande inimigo, né, da fé do cristão, que é acreditar que ele sozinho, com a sua própria inteligência, com a sua própria força, ele é capaz de testemunhar do Senhor. É como achar que nem o Neymar, que pode ganhar a Copa sozinho, sem ter lá o Fernandinho para correr por ele. Acreditar que eu posso representar o Senhor sem uma fé. Mas aqui nós precisamos adjetivar essa fé. Que tipo de fé estou falando? A fé que nos leva à dependência do Senhor. Em outras palavras, nós só conseguimos testemunhar do Senhor quando temos uma fé que faz com que a gente dobre os joelhos e dependa do Senhor. Caso não aconteça isso, não vamos conseguir testemunhar do poder, da majestade, da glória do Senhor. Então, para você que está anotando, o tema nosso hoje, aí o Danilo que está anotando para sair lá no YouTube, os efeitos da fé. E eu quero provar para vocês que a crença dos discípulos de Jesus, certo? Eu não estou falando dos discípulos de Jesus lá do primeiro século, eu estou falando dos discípulos de Jesus quando? Hoje. Então a crença dos discípulos de Jesus em suas próprias capacidades é um pensamento destrutivo para os seus testemunhos. E talvez você deve estar se perguntando, que texto ele vai usar? O que a gente acabou de ler.
muitos se apegam aqui à expulsão do demônio, mas o que estamos para mostrar para vocês é um dos maiores ensinamentos do Senhor Jesus, mostrando que precisamos de uma fé, essa fé que leva à dependência do Senhor para poder testemunhar dele. Você pode perguntar, mas como assim? Como que você vai mostrar, você vai provar isso? Que uma fé em si mesmo ou na sua capacidade vai atrapalhar o testemunho? A gente vai ver então uma discussão que aconteceu aqui, gerada pelo fracasso do testemunho, pela incapacidade, pelo fracasso daqueles que tinham algo para fazer e não conseguiram fazer porque dependeram de si mesmos. Nós veremos também a reprovação do Senhor Jesus com a falta de fé. Como que isso machuca a incredulidade. Como a incredulidade machuca. Né? Senão você pode achar que machuca a incredulidade. E também veremos como Jesus comprova a sua messianidade através da falha daquele que deveria ter mostrado a fé. E por último, nós temos a orientação, porque leva uma pessoa a falhar em sua fé. Então é bem simples, um esboço bem simples. Eu acredito que vamos todos acompanhar de forma simples. E eu quero que você saia daqui incentivado, mas principalmente desafiado a confiar. Em quem? No Senhor. Porque essa dependência vai gerar um testemunho vitorioso e não, como nós vamos ver aqui, um testemunho que falhou. Certo? Então, lembre-se que Marcos, eu já disse semana passada, Marcos ele não saiu escrevendo, hoje a mensagem do dia é essa. Não, nós temos toda uma continuidade, né? Nós temos aqui uma linha que vai seguindo o pensamento e, mais uma vez, esse texto, se ele for simplesmente ensinado a partir dele, sem nenhuma conexão com o que vem antes ou com quem vem depois, corremos o risco de tirar o texto do contexto. E aí, muitas pessoas têm interpretado esse texto de forma errada. Particularmente, esse texto me chama muita atenção. Eu adoro esse texto quando eu olho pelo prisma que eu quero apresentar para vocês. Agora, lembramos que Jesus aqui, só para entrar no contexto, Jesus subiu ao monte, certo? Ele foi orar com quem mesmo? 150 pessoas foram com ele, não é? Quantas foram? Quem? Só lembrar da musiquinha que a gente fez. Isso, não precisa falar que era no barquinho, já que foi no monte, tá? E aí, esses discípulos, eles estavam ali naquele monte, eles estavam confusos sobre quem? O Messias. Lembra que a gente está trazendo a história, trazendo o raciocínio. Como que pode um Messias libertador ser o quê? Sofrer, ser rejeitado, crucificado, morto, para depois ressuscitar, e ressuscitar ainda com os mortos, né? A ressurreição dos mortos. Para o judeu ele pensava que era quando? Lá quando estivesse todo o reino instaurado. Então peraí, como que Jesus vai restaurar junto com todos? Não. Então eles estavam realmente numa confusão. Se a gente tivesse um teólogo ali, ia brincar que eles estavam numa confusão teológica. Na oportunidade, o que aconteceu? Jesus ele revelou toda a sua majestade, toda a sua glória, ao transfigurar e aparecer com ele quem? Exatamente, representantes ou homens que ali levaram a palavra do Senhor, levando o reino do Senhor, tanto Moisés quanto o próprio Elias. E o que serviu de ensino para aqueles 3 discípulos sobre a identidade de Jesus como divino. O Filho do Homem, já explicamos essa expressão, Filho do Homem, o que significa. O Filho do Homem prometido, ou seja, o Messias. E conforme eles vão descendo, eles ainda estavam confusos. E Jesus disse, não falem ainda nada para ninguém. Isso será revelado em qual momento? Na própria crucificação, que eles iam perceber, né? Pois bem, agora eles descem.
Eles descem o morro. E eles encontram os outros 9 discípulos. Mas em quais circunstâncias? Eles, ao chegarem ao local onde estavam os demais discípulos, estava tendo o quê? Uma discussão. Então abra lá a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29, mas vamos versículo a versículo, devagarinho. Então no versículo 14, está escrito: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Bom, vamos entender esses 3 versículos primeiro. Os discípulos, eles estavam discutindo com quem? Com os mestres da lei. Aqui algumas traduções até colocam escribas. Então, podemos deduzir que os mestres da lei conheciam muito mais sobre as escrituras do que aqueles discípulos, muitos deles não iletrados, ou seja, iletrados, não sendo estudiosos. E agora você tem um debate ali com os mestres da lei, com aqueles discípulos, e esses discípulos, eles são obrigados a comprovarem do que eles estavam falando sendo da parte do Senhor através de milagres. Nós já vimos anteriormente que esses discípulos, foi confiado a eles saírem pregando, ensinando, e eles faziam o quê? Expulsavam demônios e faziam curas. Esses discípulos, então eles provavam que a mensagem era divina através desses milagres. Agora, provavelmente, os escribas aqui estavam se divertindo. Aqui eu já estou pondo já uma interpretação mais particular. Mas provavelmente eles estavam se deleitando com a incapacidade dos discípulos. Com incapacidade em quê? Primeiro, eles não eram conhecedores das escrituras no mesmo nível que os mestres da lei. Porque se eles fossem o mesmo nível do mestre da lei, seriam o quê? Mestres das leis, pronto. Mas, como um judeu, provavelmente eles conheciam a lei, mas não a nível de debater ou de discutir com esses homens. Agora é interessante que nesses versículos que nós lemos, as pessoas ficam surpresas quando percebe quem está de volta. Jesus com mais, os outros 3 discípulos. E aí agora poderia ser comprovado, eu ainda não falei qual é a grande incapacidade deles, mas poderia ser comprovado que aquilo que os homens estavam falando, aqueles discípulos não conseguiram realizar, que eu já vou adiantar, mas quer expulsar o demônio, ficaria comprovado que Jesus era uma grande farsa. Por quê? Porque existe uma situação onde os discípulos foram derrotados, fracassaram. Agora chegou Jesus, pronto. É de se entender também que provavelmente eles estavam próximos ali de Cafarnaum, e também Jesus já era conhecido naquela região, e Jesus já tinha feito muitas curas, muitos exorcismos. Então, sim, nossa, agora chegou Jesus, chega todo perto deles. Existe, então aqui, a grande falha. Talvez existisse um tipo de demônio que Jesus talvez não pudesse controlar, expulsar. Se isso significaria que ele não era o Messias de Deus, que ele não era o Senhor como ele já tinha afirmado. Porque Deus, ele é absoluto, ele está no controle sobre todas as coisas, inclusive
Os demônios. Então veja, agora chegou Jesus, vai resolver a questão. Será que vai? Será que essa discussão que estava acontecendo entre os escribas e os 9 discípulos teria uma resposta clara? Será que Jesus seria desmascarado? Interessante que Jesus é ele que toma a iniciativa. Ele chega lá e diz: o que vocês estão discutindo? Alguns intérpretes, estudantes, estudiosos da Bíblia, diz que ele está falando isso para os discípulos, mas a maioria diz que ele está falando para quem? Para os escribas. Ele é mais ou menos assim: o que você está discutindo aí? E eu acredito que nesse ponto, Jesus está chamando a responsabilidade para ele. O que você está discutindo com os meus discípulos? Vem falar comigo. Estou contextualizando. E para você que está anotando, anote uma frase que vai ficar interessante na compreensão do seu esboço. A discussão, põe o número 1 ou letra A, como você quiser. A discussão gerada pelo fracasso do testemunho dos discípulos de Jesus ao confiar em si mesmos. Então veja, temos um cenário, Jesus desceu, tem essas confusões aqui, essa discussão, e aí então chega Jesus e fala: o que vocês estão discutindo? Tudo bem? Todo mundo pegou até aqui. Então agora você anota aí, ó. Essa discussão foi gerada por quê? Por um fracasso, que eu ainda não disse, mas todos nós já sabemos qual que é, né? Então, por um fracasso do testemunho desses discípulos ao confiar em si mesmos. Então, os versículos 17 e 18. Então, Jesus pergunta o que vocês estão discutindo. Versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Olha o versículo 18. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi, olha só a frase agora. Pedi aos seus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. O motivo da discussão era porque os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino que foi trazido a eles. E aí então chega os escribas e fala: porque lembre-se, já explicamos isso aqui, o discípulo ele representa o seu mestre. E aí por que eu disse que eles ficaram assim, empolgados na hora que viram Jesus? Pronto, agora a gente vai conseguir provar, já que os discípulos não conseguiram, vamos ver se o mestre, né? Após Jesus perguntar o motivo da discussão, esse homem, apresenta-se um homem e ele explica esse motivo. Agora, este homem, lá em Mateus, ele chama Jesus aqui ele chama de mestre, rabi, e é respeitoso. E lá em Mateus, mostra que esse homem ajoelhou-se. Os textos paralelos, tá? Então, em Mateus 17, se você quiser conferir, Mateus 17, esse homem, ele ajoelha e fala. Então, esse homem, ele mostra, assim, um profundo respeito para com o Senhor Jesus, mas também ele revela um desespero. Ele revela um desespero por uma ajuda. Então, imagine a cena, e aí tentem viajar comigo no tempo, Jesus desce, está chegando, e aquela multidão, e quando tem uma discussão, como que é? Tudo tranquilo, não é? É assim? Como que é uma discussão? As pessoas falando, agora aqui eu estou levando ao nível de discussão de, talvez outros poderiam falar, não, é simplesmente uma discussão acadêmica, né? Eles estão ali debatendo. Eu acredito que não, pelo perfil, né, dos discípulos. Então, talvez, uma discussão, não, você é mestre, você não é, só víbora, tal. Estou exagerando, mas não coloque isso na sua Bíblia, não anote isso, tá? Mas só para a gente entrar no cenário. E aí Jesus chega e pergunta, o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? E aí esse homem chega e faz o quê? Mestre. Só que o texto de Mateus diz que ele ajoelha. Profundo respeito. Mas principalmente um desespero, porque no decorrer do texto nós vamos perceber esse desespero.
o texto de Lucas 9, que também é paralelo, Lucas 9:38, depois se você quiser dar uma olhada, sabemos que esse era o único filho do homem, ou filho único, pode escolher, desse homem que ajoelhou-se. Ou seja, esse é o herdeiro, esse é a continuação da herança, da linhagem. Vimos pela manhã que Jesus, ali, ele era o quê? Como o primogênito, né? Aquele que é o primeiro, recebe a herança. Tem tudo uma simbologia por trás, quando olhamos pelo prisma do Oriente Médio da época. O menino sofria com um espírito que o impedia de falar. Além de ataques em seu sistema nervoso, que o fazia com que o menino espumasse pela boca, rangesse os dentes e ficasse com as musculaturas rígidas. É bem parecido com o que nós temos hoje, com o quê? Com um ataque epilético. Apesar, e olha, nós temos filhos, se tem uma coisa que dói na gente é o quê? Quando o nosso filho, ele adoece. Pegou uma gripe, a gente já fica, né? Agora imagine esse homem, o que está acontecendo com o filho dele, e ele acredita todo esse mal a um espírito. Aí eu não vou entrar no mérito da questão, mas muitos falam, não, tá vendo, era só um ataque epilético, mas na época eu não sabia. É interessante que até hoje a medicina moderna, ela não cura os ataques epiléticos. O que ela faz? Ela controla. Há um tratamento, mas não tem cura ainda. Agora, com todo esse cenário, esse homem aqui, nesse desespero, eu queria que você realmente entrasse no personagem aqui. Esse homem desesperado, fala com o Senhor Jesus, mas pense um pouco. Esse homem foi a quem primeiro? Talvez até porque Jesus estava lá. Mas ele foi até os discípulos, e acontece o quê? Nada. Então nós estamos falando de uma cena dramática. Uma cena carregada de emoção. Estamos falando de um cenário, uma circunstância, que quando nós lemos, e se lermos friamente, a gente não pega, né, o que está acontecendo aqui. Nós temos um homem, um pai, desesperado, que já tinha falado com os discípulos, e agora chega o mestre. Os discípulos, eles não conseguiram expulsar o espírito maligno desse menino. Também tinha sido dado, só para a gente, mas poxa, tadinho dos discípulos. Quero ler alguns textos com os irmãos antes de trazermos alguns julgamentos. Esses discípulos, eles foram dados a eles a tarefa de expulsar demônios e curar enfermos. Eu quero provar isso para vocês. O próprio livro de Marcos, que nós já estudamos, o capítulo 6, versículo 7, está escrito assim, ó. Chamando os 12 junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ou seja, foi dado a eles a responsabilidade de expulsar esses espíritos, tudo bem? Ainda no versículo 13 do capítulo 6 de Marcos, e expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Esses discípulos já tinham expulsado demônios, tinham realizado curas. Mateus 10, versículo 1 diz assim, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, esses homens, se existia alguém que tinha a responsabilidade de comprovar o poder do seu mestre, que era Jesus, através da expulsão de demônios e curas, era quem? Os discípulos. Eles foram capacitados para isso. Os discípulos, eles eram representantes de Jesus, por isso foram capacitados a realizarem esses exorcismos e essas curas. Tudo bem?
Agora olha só. Quantas dúvidas ou confusão geramos na mente das pessoas por não executarmos o que é esperado de nós como os discípulos de Jesus. Hoje, nós não acreditamos, nunca houve, né, o discípulo mesmo aqui, não é ele que expulsava o demônio, muito menos fazia cura. Ele era o quê? O instrumento do Senhor. Hoje, nós somos capacitados para fazer o quê? Testemunhar. Não precisamos mais comprovar a palavra de Deus através dos milagres como foram feitos com Moisés, com Elias, com o próprio Senhor Jesus, com os próprios apóstolos, né? Porque nós temos a palavra e todo mundo reconhece como a palavra do Senhor. Então, nós somos capacitados para quê? Como que nós mostramos que essa palavra é do Senhor? Vivendo. Aproximando-se do Senhor num relacionamento cada vez mais íntimo. E vivendo essa palavra. Agora, quanta confusão, discussão, foi gerado pelo que os discípulos não conseguiram realizar o que era esperado deles, não foi isso? E nós? Quantas confusões nós geramos por não viver a palavra? Todo mundo sabe que antigamente você sendo um cristão, sendo um crente, você compraria qualquer coisa em qualquer lugar. Hoje em dia, o que acontece? Você vai fazer uma ficha, você vai financiar um carro. E aí você diz, muito bem, então, qual a sua profissão? Eu sou pastor. Então, tá em estoque. Greve dos caminhoneiros, tá? Próximo 15 anos não vende para você. É isso. Será que mudou? Mudou. O que mudou? O testemunho de muitos pastores. E como assim mudou o testemunho dos pastores? Esses pastores não estão fazendo o quê? Vivendo a palavra. Logicamente, gera confusão, não gera? Por quê? Todo pastor é ladrão, gente, pode falar, não é isso? É lógico que nós, cristãos, nós não pensamos assim, mas as pessoas lá fora, elas pensam o quê? Você vai lá dar dinheiro para o pastor. Você nunca escutou isso? Não acredito que você nunca escutou isso. Que mundo que você estava nos últimos 30 anos? Todo pastor é ladrão. Você vai dar dinheiro para a igreja. Por quê? Por causa de pessoas que não estão fazendo aquilo que elas foram capacitadas para fazer, ou seja, testemunhar vivendo na palavra. Será que nos falta, para esse testemunho, será que nos falta capacitação para que possamos representar o Senhor? O que nos falta? Se temos a palavra, temos o Espírito Santo que habita em nós, nos falta o quê? Vou adiantar, tá? Falta dependência do Senhor, que nós vamos falar lá no último versículo, com oração. Falta depender do Senhor. Ter essa fé que me leva a viver aquilo que eu fui separado para viver. Então, no fracasso em testemunhar de Jesus, é sempre um motivo de zombaria por parte dos incrédulos. Quando nós falamos que servimos a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, maravilhoso, e que Ele nos supre, que Ele nos consola, que Ele cuida de nós, e aí nós vivemos ansiosos, nós vivemos priorizando o mundo, nós vivemos amando mais o mundo do que o Senhor. Esse mundo fala o quê? O Deus que você fala aí. Entende o que eu quero dizer? Quando nós não testemunhamos, ou melhor, quando nos falta testemunhar da maneira
que fomos capacitados, através da palavra, a habitação do Espírito Santo e a oração que eu vou falar no final, nós damos motivos. Motivos para zombaria, discussão. Agora, você que está anotando, escreve aí, ó, a reprovação do Senhor, a falta de fé desse mundo. Olhando para esse cenário, olha o versículo 19. Respondeu Jesus, e é Jesus que está dizendo, viu? Presta bem atenção que ele vai falar agora, ó. Eu acho que inclusive é o ponto mais forte. Geração incrédula. Se fosse até aí estava bom, né? Mas ele não para, ele continua. Até quando estarei com vocês? Se uma pessoa chegar e falar assim, Lúcia, até quando eu vou ter que te aguentar, hein? A Lúcia faz o quê comigo? Nunca mais olha na minha cara, né? Mas vamos continuar aqui. Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. O menino era o que mesmo? Que estava com o espírito e era o motivo? O motivo da discussão. Os discípulos não conseguiam expulsar o demônio ali. Mas se parou para pensar, até quando vou ter que te aguentar? Às vezes a gente fala isso no casamento, né? Mas brincando. Só brincando. Não é só brincando? Mas olha só como que começa a fala de Jesus. Esse termo aqui expressa o interior do Senhor Jesus frente à situação que foi apresentada. Quando ele fala assim, ele apresenta a emoção, a indignação contra o quê? Contra as pessoas, é isso? Contra a incredulidade. Incredulidade é um termo muito grande, vamos melhorar esse termo. O que é incredulidade? Falta de fé. Pronto, agora ficou mais suave, né? Ficou mais tranquilo. Irmão, você está faltando com fé. Em vez de falar, você é um incrédulo. Até porque o incrédulo a gente já pensa que é perdido, né? Mas, quantas vezes estamos envolvidos com falta de fé? Olha só aqui. Quando ele fala aqui, geração incrédula, o que ele tem à frente? Ele tem um pai que não tinha fé que Jesus poderia curar o seu filho. A gente vai ver isso no versículo 22 e 24. Até que Jesus fala assim, pode? Sou Jesus, quase isso, né? Pode. Você tem escribas que estavam debochando da incapacidade dos discípulos. Versículo 14 lá. Você tem uma multidão de pessoas que estavam mais preocupadas consigo mesmo. Dá uma lida lá em João, capítulo 6, versículo 26, que o evangelista ali, ele fala o quê? A motivação daquelas pessoas estarem seguindo Jesus. O próprio Jesus, vocês estão vindo atrás de mim, por quê? Porque eu dei para vocês comer. E agora, ele tem discípulos que falharam em exercer a fé. Por isso que ele fala, geração incrédula. Agora, esse texto, ele não é claro, mostrando de que ele se trata. E aí nós interpretamos através do quê? Deduzindo algumas coisas. Primeiro, ele já usou essa geração incrédula em outros textos. E segundo, porque aqui Jesus ele está defendendo os seus discípulos. E ele vai explicar isso para os discípulos. E na mensagem do domingo que vem, nós vamos ver isso, como que é gostoso o Senhor Jesus ensinando. Ele era bem calminho. Jesus é manso. Mas como ele era forte no seu ensino. E aí, ele está, na minha opinião, falando a quem? Principalmente aqueles que estavam questionando novamente. Então, para mim, ele está aqui chamando de geração incrédula aquelas pessoas que não conseguiam ver e entender o Senhor Jesus como Messias. Agora, o que me chama a atenção desse versículo, que como é doloroso para o Senhor Jesus, o quê? A falta de fé. E aí eu vou fazer um teste com vocês. Uma pessoa, qual o pecado que ela pode cometer que não é perdoado por Jesus?
Né? Eu ouvi do Espírito Santo aí. Qualquer pecado é perdoado, menos um. Blasfemar contra o Espírito Santo, que a ideia é o quê? Atribuir o poder do Senhor a outro. Ou não acreditar nesse poder. Ou seja, a única coisa que um camarada não tem como ser perdoado é ele não ter fé na obra do Senhor em Cristo Jesus. A pergunta que eu tenho que fazer: como que está a sua fé? Aonde está a sua fé? Se nós tivéssemos como que é o negócio de medir? Como que estaria a sua fé? Usando nossa situação atual, estaria naquela luzinha amarela piscando no painel? Lembra da reserva do tanque de gasolina? Ou está com o tanque cheio? Todo ser humano precisa de uma fé que opera eficazmente em sua vida. Não existe pessoa que não tenha uma fé, sabia? O problema está em que tem fé. Porque esses homens aqui, eles são chamados de incrédulos, mas eles tinham fé. Qual era a fé deles? Eles tinham a certeza de que não era o Messias, que Jesus não era o Messias. Eles acreditavam em outras coisas. Hoje em dia, a pessoa ela não crê em Jesus Cristo, mas ela crê em alguma coisa. Os próprios discípulos, eles estavam crendo que eles tinham condições de fazer a obra do Senhor sem depender do Senhor. Tudo é fé. Então, quando nós falamos de falta de fé aqui, eu quero melhorar isso. Eu estou dizendo que é uma fé aonde? Qualquer coisa menos que seja Jesus. Porque todos nós vivemos pela fé. Será que nossa fé está dividida? Quem esteve aqui ontem, no culto que os jovens dirigiram, a pregação do pastor Tiago falou sobre isso. Uma mente dividida, um coração dividido, um foco dividido. E aí tivemos aqui uma esquete que fala, da Ilana batendo no Renan. É esquete, né? Não, esquete fica mais bonito. Tá? E aí o que acontece? Então, Senhor, o meu lugar, cadê o banco? Acho que era esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, o Senhor está no controle da minha vida. Daí o coitado do Renan sentava aqui. Daí ficava a Ilana. Teve uma hora que eu pensei que ela dava uma gravata no cara, aqui, ó. Não é? Por quê? Porque como que estava a fé? A fé de que o Senhor está no controle, estava confiando no Senhor? Não, ela estava o quê? Querendo confiar nela. Sabe que eu gostei dessa ilustração do banco? Tu não cai, né? Mas eu sei que se eu cair ninguém vai rir, né? Vai começar a orar, ó Senhor, eu imagino. Então, agora, será que podemos, em alguns casos, depositar a nossa fé em outra coisa, em outra pessoa? Será que nós confiamos mais no nosso planejamento? Vou conseguir a casa própria, pronto. Daí para comer eu vivo. Não existe isso, já ouviram isso aí? Não, o importante é o quê? Você ter a faculdade. Você tem a faculdade, você está garantido. Tem que ter um emprego. Não são essas coisas. É óbvio que você ter a sua casa própria, se você não quiser, você pode dar para mim, não tem problema algum. É óbvio que é bom você ter a profissão, se você conseguir ter uma pós-graduação, você ter títulos maiores, é bom. Mas não podemos depositar a nossa fé, que é isso o sentido da nossa vida. Será que a nossa fé, e aí eu falei nossa, mas vamos trazer para o individual, a sua fé, a fé do Severiano, a fé da Lúcia, a fé
da Pri, do Daniel, da Tânia. Cada um pensa na sua. Será que a sua fé é algo doloroso para Jesus? Lógico que nós estamos falando no coletivo, pensando no povo de Deus. Mas será que Jesus olharia para nós, ele chegaria para o Carlos e diria: até quando eu vou te suportar? Será que minha desconfiança que Jesus tem poder suficiente para me sustentar, mesmo não trabalhando aos sábados, é algo, eu pus aos sábados aqui, mas não trabalhando aos domingos, é algo que dói em Jesus, e sábado quer dizer aqui a ideia do dia do descanso. Será que eu não consigo confiar no Senhor? Será que minha independência, entre aspas, que sabemos que não somos independentes, é a crença na minha capacidade? Será que essa crença, essa fé, é motivo de indignação do Senhor Jesus? São perguntas que precisamos responder para o Senhor. Porque olha só o que nós encontramos nos versículos 20 a 27. E você que está anotando, eu estou dando todos os pontos hoje, hein? Aí Jesus, ele comprova, eles não queriam ver se realmente Jesus tinha poder, então Jesus comprova a sua messianidade, onde os discípulos falharam em provar. Versículo 20. Então eles os trouxeram. Quando o Espírito viu, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E nós vamos ver que nada aqui é por acaso, até essa pergunta. Desde a infância, respondeu ele. Versículo 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda-nos. Ele já se inclui. Versículo 23. Se podes, respondeu Jesus, tudo é possível àquele que crê. 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. E olha o que ele pede: ajuda-me a vencer a minha falta de fé, incredulidade. Versículo 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Versículo 27. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Agora, o que aconteceu aqui? Eles trazem o motivo da discussão, eles trazem ali aquele menino que provou o fracasso daqueles discípulos, e então eles trazem esse menino, e é nítido que é o demônio mesmo. E olha que o menino vindo, e esse demônio vem do Jesus, ele se manifesta, porque o menino começa a espumar. E agora eu fico imaginando as pessoas. De alguma forma Jesus trouxe esse homem um pouco para o lado, afastando da multidão. Mas eu fico imaginando, e agora? Será que vai acontecer? E aí então Jesus mostra o seu poder como Messias. Ele, mesmo seus representantes, seus discípulos tendo falhado, ele prova isso. O menino, ele diz o texto, que ele estava naquela situação desde quando? Desde a infância. O que podia trazer mais desesperança para o pai? Porque quando nós temos um problema que se prolonga na nossa vida, gerando tanta dor, chega um certo momento que nós falamos o quê? Não tem mais jeito. Talvez nós temos irmãos aqui que estão orando pelos seus cônjuges. Mas chega uma hora e fala: não vai ter jeito.
orando pelo marido, pela esposa, orando por um filho retornar de um caminho que se desviou. Mas com o passar do tempo, parece o quê? Vamos nos acostumando com a dor, até que surja uma luz. A gente brinca, né? A luz no fim do túnel. Até que aparece uma esperança. E aí nós fazemos o quê? Longos anos nós corremos. Então esse menino, desde a infância, mostra que é de longa data. Jesus tem à sua frente, então, uma situação de um menino que muitos achavam impossível de resolver. Não só pelo fato do espírito, mas o agravante aqui é pelo quanto tempo. Até por isso, os escribas podem ter levado esse menino aos discípulos primeiro. Já que eles são, nós sabemos onde tem um menino que tem um espírito muito difícil, vamos levar. Mas eu queria que os irmãos olhassem também por outro cenário. Será que esse menino sofreu todos esses anos à toa? Na realidade, estava tudo planejado para, nesse momento, o Senhor Jesus ser glorificado. Essa consciência tem que ter muita fé. Confiar que nada é por acaso e que todas as coisas se resolvem no tempo do Senhor. Jesus, então, agora, a gente percebe que o desejo do demônio, nesse caso, é a destruição da vida daquele menino. Quando ele diz jogar no fogo, era costume no primeiro século. Algumas casas têm um espaço no chão um pouco mais rebaixado, que eles faziam o quê? Fogo para aquecer. Então não deve ter sido poucas as vezes que esse menino é lançado nesse lugar. Ou nas águas, com o intuito de matá-lo. Interessante que o Espírito não conseguiu em nenhuma vez. Também é interessante que o pai, ele pede ajuda e ele se coloca nessa situação. Tem compaixão de nós. Aquele homem estava precisando do Senhor. Agora vamos fazer aqui uma rápida reflexão. Quem estava precisando do que ali? O menino? O menino também, não é óbvio? E o pai do menino? Jesus vai trabalhar numa questão muito mais séria. Ele vai trabalhar onde? Na crença daquele homem de que Jesus era o Messias, o Cristo. O pai deseja ajuda, mas não tem certeza se Jesus tem condições para ajudar. Se podes, Jesus fala, se podes, se eu sou o Messias. Na realidade o problema não é se pode, o problema é se você crê que eu posso. No versículo 23, Jesus mostra que a questão não era se ele tinha poder para ajudar, mas se o pai cria que Jesus tinha poder para ajudar. O pai então percebe o maior de todos os problemas, a falta de fé no Messias, que é Cristo. Então o pai pede a solução para o seu problema. E qual é o pedido de solução? Ajuda-me com o quê? Com a nossa incredulidade. Meus irmãos, parem para pensar um pouquinho. Qual é o nosso maior problema? São os caminhoneiros? É uma determinada doença? É lógico que isso nos traz dor, nos traz sofrimento, nos traz, sim, uma situação desagradável. Mas o nosso problema, como discípulos de Jesus, sempre será o quê? Fé. Porque independentemente da situação, temos condições de adorar o Senhor. E não o fazemos por falta de fé. Acreditar que Deus pode transformar e mudar qualquer situação. E então, vendo ali aquele menino, Jesus expulsa o demônio. Não espera chegar a multidão, ele não quer ser reconhecido aqui como, já falamos, como um curandeiro e agora como um exorcista. Todos
comprovam o poder de Jesus ao fato quando vê a autoridade dele. O que ele fez com aquele menino. Agora, quantas vezes nós falhamos? Ou vou, em vez de falar falhar, eu vou falar, nos falta fé no poder de Jesus. Quantas vezes isso tem falhado? Talvez, como eu já disse, um marido incrédulo, um filho desviado. Não existe problema maior que a falta de fé em Jesus. Levem isso para casa, meus irmãos, pense nisso. Nosso maior problema sempre é uma falta de fé em Cristo Jesus. Isso sim, já somos salvos em Cristo Jesus, porque se não somos, nosso problema é inimizade com o Senhor. Deixe bem claro isso. Agora, os problemas nessa terra, por maiores e piores que sejam, podemos passar por eles. Como? Tendo fé. E aí, para terminar, nós vamos ler os versículos 28 e 29. E você que está anotando, Jesus ele traz uma orientação sobre o que levou aqueles discípulos a falhar. Então o versículo 28 diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Pergunta normal, né? Versículo 29, ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus mostra aos seus discípulos o motivo da derrota. E o motivo da derrota é a falta de fé, porque eles estavam confiando neles. O texto de Mateus 17, que é, como já disse, paralelo aqui, ele diz assim: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Não lhe será impossível. Então, por que eles não conseguiram expulsar o demônio? Porque faltava fé. Agora você fala assim: fé. O que ele quer dizer com fé aqui? Ele está trazendo uma fé que leva à dependência do Senhor. E agora entenda, lembra que eu falei que tem um contexto? Esses discípulos, eles são chamados para serem o quê? Discípulos. E aí você tem Jesus, um mestre que está o quê? Popular. Pessoas, lembra o texto? As pessoas chegam até ele, multidões o acompanham. Agora pense, ser discípulo de Jesus, uma multidão acompanhando, você fica meio... E aí de repente, Jesus, agora vocês vão em dois, e você vai ser capacitado para fazer isso, aquilo e isso. Pronto, ó. E eles fazem, e eles voltam, e eles estão como? Nós somos o máximo. Tanto é que o próximo texto que nós vamos trabalhar, eles estão discutindo quem é o maior entre eles. Os discípulos estavam sim achando que agora eles tinham condições, que eles estavam executando a obra, e isso era uma grande mentira. Então o que estava faltando para eles? Dependência do Senhor. E como que nos traz dependência ao Senhor? Através da oração. Mateus mostra aqui que faltou fé para os discípulos, porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E a resposta de Jesus é que era necessário que eles orassem, porque a oração é um mecanismo em que leva o fiel a depender do Senhor. A oração nos faz entender a nossa realidade, a nossa incapacidade, total poder do Senhor na nossa vida. Os discípulos não poderiam confiar: agora sai esse espírito, cura. Não era eles que tinham o poder. Quem tinha o poder? O Senhor. A oração revela um coração humilde e voltado para a orientação do Senhor. Você deve estar perguntando: ele não vai falar do jejum? Eu não vou falar do jejum. Vou dar uma rápida explicação do jejum. Por quê? Nos manuscritos mais antigos não tem jejum ali, tá? Provavelmente, acreditamos que os escribas, escrevendo as anotações, era comum o jejum. Agora eu explico que o jejum também é uma disciplina. O jejum ele tem a ideia de nos
treinar. Para quê? Para não atender os desejos da nossa carne. Então, quando nós fazemos jejum, e aí você fica sem comer, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você tem aqui um leão dentro de você. Então você tem um leão dentro de você, porque fica sem comer. 2, 3 dias. Se você consegue controlar esse leão, porque o Senhor disse que você tem que controlar isso, ninguém deve perceber que você está fazendo jejum. Agora, se você fica sem comer, como que você fica? Abatido, irado, né? Quem já fez dieta sabe. Quando eu aprendo a controlar isso, eu controlo qualquer coisa, porque eu me coloco na dependência do Senhor. Mas a gente vai ter um capítulo que vai falar só de jejum, e eu vou voltar nisso depois, tá? Mas entendam aqui, por que os discípulos falharam? Porque eles não dependiam do Senhor, eles estavam cheios de si. E quando ele diz assim, essa espécie de demônio que Jesus fala, os discípulos se depararam, com um desafio maior do que eles já tinham enfrentado. Em outras palavras, eles tinham sido aprovados, mas agora veio uma situação mais difícil. Isso não acontece com a gente? Conforme nós vamos amadurecendo e crescendo na nossa fé, as dificuldades virão. E dificuldades mais difíceis mesmo. Para provarmos o poder do Senhor, tanto para nós, quanto para as pessoas. Na hora da crise, não há nada a fazer a não se deixar a fé nos consolar, a fé nos dirigir. Não é isso que acontece, gente? Por mais que a gente não creia, mas na hora que você não tem mais nada onde se segurar, as pessoas voltam para onde? Para a fé, inclusive a ciência fala isso. Devemos então estar sempre mantendo a nossa fé. E como você faz isso? Através da oração. Aí eu pergunto, você quer saber da sua fé? Qual o grau de importância a oração ocupa em sua vida? Agora veja, não estou falando daquela oração de você só receber, né? Não é isso, estou falando a oração de se entregar ao Senhor, de adorar o Senhor através da oração. Qual a importância da oração na sua vida, na minha vida? Quando deixamos de focar no Senhor, somos tentados a focar em nossa capacidade. E sabe como que percebemos isso? Paramos de orar. Quando eu estou confiante. Quando nós temos que apresentar um trabalho, eu preciso pregar, eu quero orar. Por quê? Agora, quando eu estou tão confiante, não, eu vou lá, isso aí eu explico facinho. Estou confiando em mim. A oração, ela é o antídoto para a nossa falta de fé. Conclusão, então. Quando um cristão confia em suas próprias capacidades, esse pensamento, essa forma de olhar, ele é destrutivo para o seu testemunho. Por quê? Porque ele vai falhar. Quando dependemos de nós, da nossa própria força, nós vamos falhar. Mas quando depositamos toda a nossa confiança, a nossa fé no poder do Senhor, então seremos testemunhas vivas desse poder, desse Messias, desse Cristo. Seremos testemunhas de Salvador. Que a sua fé cresça com o que você acabou de ouvir. Vamos orar.